Olá, professor! Olá, querida professora! Sejam bem-vindos no canal Educação, um canal feito para você. Estamos discutindo uma sequência do trabalho de língua portuguesa que envolve a produção de texto. Esse é o meu segundo vídeo e eu estou discutindo estratégias para o trabalho da reescrita, né? Que é muito importante aí dentro da sala de aula. E vamos lá? Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho esse canal feito para você. Educação. E vamos começar? Estamos discutindo aí produção de texto, é o bicho papão da sala de aula. Como a gente vê professores falando, nossa, como é difícil trabalhar a produção de texto, as crianças têm tanta dificuldade. Sim, tem bastante dificuldade na hora da produção de texto, mas não posso deixar de trabalhar a produção de texto. Se eu quero que meus alunos avancem na escrita, eu preciso muito ter um foco de trabalho na produção de texto. E esse foco de trabalho tem que ser um trabalho semanal. Toda semana eu preciso trabalhar produção de texto, tá? Desde o processo ali, quando eu estou quase finalizando a alfabetização com alunos silábico, alfabético e alfabético, eu já começo o trabalho de produção de texto. Lembrando que a produção de texto pode ser iniciada lá na educação infantil através da oralidade. Conto uma história e as crianças vão recontando para mim o que aconteceu na história. É um trabalho da oralidade que pode ter suporte ali na educação infantil. Toda produção de texto precisa ser corrigida. Não dá, professor. Não dá para usar esse argumento. Eu só queria desenvolver a imaginação deles, então deixei eles escreverem. Não. Se eu dei uma produção de texto, eu preciso estabelecer estratégias de correção. Só avanço através das estratégias de correção. Logo, logo, eu vou gravar vários vídeos só de estratégias de correção de produção de texto. E olha, para facilitar o seu trabalho, professor, você pode ter uma rotina assim. Uma semana eu dou uma produção de texto, né? Deixo as crianças escreverem, deixo o texto dormir e na outra semana eu retomo e faço a correção. Também pode fazer assim, tá? E vamos retomar de onde nós paramos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós falamos que existe dois tipos de produção de texto: a reescrita e o texto de autoria. O texto de autoria requer mais abstração, então nós vamos falar futuramente. Nós vamos começar com a reescrita, porque reescrita é o tipo de produção de texto onde eu devo começar, tá? Trabalhando com reescrita. E após aquelas 5 estratégias que eu dei no vídeo anterior, que são estratégias onde ensinava oralidade e uma organização de trabalho coletivo, agora é o momento de trabalhar novas estratégias. Então, depois que eu enfatizei muito oralidade, depois que eu fiz um trabalho coletivo com aquelas 5 estratégias do vídeo anterior, eu começo essas estratégias de hoje, que é onde eu vou dar suporte para as crianças começar a escrever o seu texto sozinho, né? Agora é tentar caminhar sozinho. Se você não ouviu, não assistiu o vídeo anterior, assista. Ele é bem importante. E agora, a primeira estratégia, né? Eu coloquei até o número 6 para a gente poder observar essa sequência. Nessa estratégia de número 6, onde a criança passa a começar a construir o seu texto sozinho, eu vou sugerir a escrita do final de uma história. Como é isso, Eduardo? É assim, ó. Você conta uma história, né, para as crianças. Depois, você recupera os fatos da história e escreve na lousa, como se fosse o trabalho com o texto coletivo.
coloca o título com as crianças falando para você qual é o título da história, escreve o começo da história na lousa, as crianças falando para você, escreve o meio da história, as crianças vão falando, você lê, faz a revisão dessa leitura para ver se está tudo certinho. E agora é o momento das crianças escreverem sozinhas o final da história. É o momento deles. Eles sozinhos vão tentar escrever só o final da história, tá? Esse tipo de estratégia, que é o final da história, eu vejo muitos professores trabalhando na sala de aula como a avaliação. Não, se eu estou avaliando produção de texto, é produção, é estrutura de um texto. Eu não utilizo essa técnica. Se eu quero avaliar só a escrita da criança, ver como ela está escrevendo ali, observar só a ortografia, eu não preciso de uma produção de texto, tá? A produção de texto eu quero ver, além da escrita, a estrutura. Então, escrever só o final da história não pode ser levado em consideração para uma avaliação, tá? Uma forma de avaliação. Próxima estratégia, a sétima. Então, a que nós acabamos de falar foi o final da história. Essa estratégia é as crianças vão escrever o meio e o final de uma história. Então, como que vão fazer? Vamos recuperar. Primeiro você conta a história. Depois que você contou, as crianças vão recuperar a história na oralidade. E aí você escreve o título junto com eles na lousa, escreve o comecinho da história. Parou. E agora as crianças vão escrever o meio e depois elas vão escrever o fim. Para ajudar as crianças nesse processo, professor, você pode fazer o quê? Recupera na oralidade o meio e deixa eles escreverem. Depois que todo mundo finalizou, você recupera o final e deixa as crianças escreverem. Isso você já vai até organizar a estrutura do parágrafo. O começo, primeiro parágrafo. O meio, o segundo parágrafo. O fim, o terceiro parágrafo. Só para começar, porque futuramente nós vamos tirar isso, né? Porque ele tem que entender que os parágrafos não são só divididos em começo, meio e fim, tá? E aí nós vamos falar isso muito nas próximas estratégias. Também, a técnica do meio e do final da história não é uma técnica boa para avaliação. É uma técnica para sala de aula, trabalho de sala de aula. Outra coisa importante, produção de texto nunca pode ser dada para casa. Não, produção de texto não é um trabalho de lição de casa. Produção de texto precisa muita intervenção. Lembra quando eu recuperei e trabalhei muito com vocês o PIFA? Processos de intervenções, né? Os facilitadores de aprendizagem, eles acontecem o tempo todo quando eu trabalho produção de texto, tá? E eu não posso dar isso para fazer em casa. Dentro de uma produção de texto eu tenho que estar ali. Eu tenho que facilitar esse processo de aprendizagem. Eu tenho que retomar, eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu preciso orientar, eu preciso ir lá e ficar facilitando o processo de aprendizagem. Oitava técnica é a escrita de uma história com começo, com meio e com fim. Novamente, eu vou contar uma história para os meus alunos, vou recuperá-la na oralidade, e aí as crianças, eu vou para a lousa, e aí eu não posso esquecer que escrevo o título, recupero o começo da história e escrevo, tá? Oi, desculpa. Falei errado. Recupero o começo da história e deixo os alunos escreverem. A gente vai falando e vai, às vezes, vai engolindo as coisas aí. Então, é bom sempre deixar claro. Eu recupero o começo e as crianças escrevem. Depois, eu recupero o meio da história e deixo as crianças escreverem.
Eu recupero o fim e deixo as crianças escreverem. É como se eu escrevesse em 3 etapas, fazendo recuperação da oralidade. E as crianças escrevem sozinho. A única coisa que eu vou escrever é o título da história aí, tá bom? Se eu quiser também. Senão eu posso deixar eles escreverem. Posso depois fazer uma correção muito voltada nessa estrutura de começo, meio e fim. Lembrando que eu posso organizar em parágrafos, que cada parágrafo tem o seu recuo, espacinho, que quando eu começo a escrever cada parágrafo eu utilizo da letra maiúscula. Isso tem que ser muito questionado ali dentro da sala de aula, tá bom? Porque eu já vou recuperando muitas coisas importantes para as crianças nessa estrutura de texto. Técnica 9, muito legal, façam na sala de aula, que são os livros de imagem, né? São as historinhas que a gente gosta de contar na sala de aula, que elas só têm imagens. E elas podem ser reescritas também, né? Ó, e aí, o que é bom eu fazer? Eu recuperar a ordem cronológica dos fatos para depois escrever essa historinha. Então, assim, ó, eu tenho 2 exemplos aí para vocês. Eu posso usar essas sequências de cenas que às vezes tem. A Eva Fornari escreveu um livrinho da bruxinha com muitas histórias muito legais para vocês, tá? Que vocês podem utilizar. Imagina você, professor, pega uma história da bruxinha, porque o livrinho dela tem várias, né? Pega uma só história e você entrega as imagens para a criança. Todas as crianças vão ter aquela sequência, que são muito mais que 3 cenas, tá? Elas são várias cenas, 10, 12. Aí as crianças olham ali e elas vão falando para você o que está acontecendo. E aí você vai na lousa e vai escrevendo. É uma retomada de um texto coletivo, tá bom? Porém vai ter muitas cenas. E aí você pode trabalhar essa questão de cada cena ser um parágrafo e recuperar essa ideia, tá bom? De organização de um texto. É uma forma de retomar e revisar essas estratégias. Além do livro da Eva Fornari, né, da bruxinha, existem outras histórias que eu posso recuperar. Só que é legal ter várias cenas. Ou então eu trabalhar com um livro de imagens. Aí eu dei o exemplo da Flor do Lado de Lá, do Roger Mello, tá? Mas existem muitos livros legais de imagens que você pode escrever com as crianças. A intenção é que as crianças tenham as imagens e elas vão discutindo na oralidade com você e você vai escrevendo lá na lousa, tá bom? É um trabalho coletivo, diferenciado e muito gostoso para se fazer lá na sala de aula, tá bom? Não se esqueça que durante a escrita preciso sempre fazer o trabalho de revisão. O que é o trabalho de revisão? Eu retomo o que eu escrevi e aí eu posso excluir fatos, acrescentar fatos, revisar termos, sinais de pontuação, tá bom? E aí é muito bom. A revisão nesse tipo de trabalho é fundamental. Vamos agora para o exemplo de número 10. História fatiada, né? O professor contará uma história e depois que ele conta, ele entrega essa história para as crianças, ó, de forma desorganizada. É uma atividade de leitura. E depois, se você for escrever, é uma atividade de escrita, tá bom? Então a criança, você contou, que nem essa minha historinha aí, é os 3 porquinhos e o lobo mau. Eu contei a história dos 3 porquinhos, eu recuperei na oralidade, eu entrego para eles assim, ó, tudo fora de ordem. E aí nós vamos tentar organizar essa história. Essa história, eu devo seguir a técnica do texto fatiado, que eu já dei uma formação para vocês aí em vídeo sobre o texto fatiado. Como
como que eu faço um texto fatiado? Então, inicialmente, né, eu posso fazer um ditado das palavras principais para as crianças procurarem e ir circulando, tá bom? Depois, eu posso ler, né, um parágrafo ali e a criança pinta para ela reconhecer o parágrafo. E depois que eu fizer todo esse reconhecimento, né, aí é o momento de eu recortar essas tiras e as crianças fazerem a leitura e tentar organizar lá na carteira. Passo olhando, passo revisando essa organização, passo questionando se essa ordem está correta, tá bom, dos fatos. E depois que as crianças tiver tudo organizadinho, a gente cola no caderno, tá bom? Esses são os passos que a gente faz para organizar uma estrutura de um texto fatiado. Quero agradecer vocês por esse vídeo, tá? Porque vocês estão aí me pedindo estratégias para trabalhar com a produção de texto. Siga essas estratégias. O meu primeiro vídeo eu trouxe 5 estratégias falando do que você pode utilizar, aí explorando a oralidade e o texto coletivo. As estratégias de hoje também voltavam para a oralidade, porém eu deixava as crianças escrever sozinha. Primeira técnica, escrever só o final da história. Segunda técnica, o meio e o fim. Terceira técnica de hoje, escrever o começo, o meio e fim. Depois, o trabalho com o livro de imagens. Aí dei 2 exemplos bem legais aí. E por último, a história fatiada, né? E aí não esqueça, a história fatiada não é só história fatiada não. Explore também os textos de memória, principalmente se a sua sala estiver aí em processo de alfabetização, tá? Espero que vocês tenham gostado da formação de hoje. Continuem seguindo. Mande aí para os amigos professores, tá? Os vídeos desse canal para que ele acompanhe também. Tchau, professor! Até o próximo vídeo com mais técnicas de produção de texto.